Após conversar com vários amigos sobre o ocorrido, ninguém acreditou no meu relato, exceto o meu amigo Igor. Ele me disse já ter ouvido falar em várias histórias sobre realidades e universos paralelos, que inclusive algumas pessoas jamais conseguiram retornar de lá. Foi então que ele me indicou uma pessoa que poderia me ajudar a resgatar a Juliana. Porém, essa pessoa prometeu me ajudar desde que eu guardasse sua identidade no mais absoluto sigilo. Então, ele me disse que o lugar onde eu estava era um local onde alguns costumavam chamar de Sete Além, que cada pessoa que passa por lá tem uma experiência diferente, pois seria um universo paralelo, bem parecido com o que vivemos, porém muito mais obscuro. Foi então que ele disse que havia feito um ritual diferente do meu, para ir parar naquele local, que consistia em acender uma vela à meia-noite em frente ao espelho. E disse que após acender a vela, o seu rosto começou a se transformar, e somente se recorda de acordar em sua cama, mas a casa estava completamente vazia. Ao olhar pela janela, ficou espantado. Parecia que o sol havia mudado de cor. Refletia a rua em um tom avermelhado, como se estivesse em meio a um incêndio. Neste momento, ele começou a procurar pelos seus pais, mas não encontrou ninguém. Imaginou estar sonhando e decidiu sair até a rua, que estava deserta. Após caminhar por um longo tempo, percebeu uma aglomeração de pessoas. Quando aproximou-se, um velho senhor perguntou o que ele estava fazendo naquele local. Ele disse que estava perdido. O velho apenas gargalhou. Em seguida, várias pessoas o pegaram pelos braços, levando ele até um enorme portão. Na entrada, havia um homem com um caderno antigo que perguntou e anotou o nome dele. Neste momento, o portão se abriu. Em seguida, o jovem rapaz apresentou-se como seu guia. Após passar pelo primeiro portão, pôde observar diversas pessoas desesperadas, implorando para saírem de lá. Foi então que o guia levou ele até o segundo portão, que parecia ficar cada vez mais quente. Neste local, haviam pessoas amarradas de cabeça para baixo. Ele somente conseguia ouvir choros de agonia. Foi então que perguntou ao seu guia se eles estavam no inferno. O guia apenas sorriu e disse que haviam ainda muitos portões para chegar até lá. Foi então que ele decidiu contar ao seu guia sobre o ritual que havia feito e que não estaria morto, que aquilo seria um grande engano. O seu guia respondeu que ali não haviam enganos, que sabia exatamente sobre tudo e que aquilo seria apenas uma amostra para jamais duvidar do desconhecido. Em seguida, o seu guia abriu um portal de retorno, mas disse que as coisas jamais seriam as mesmas, pois ali o tempo passava de forma diferente, que se tivesse atravessado o terceiro portão, jamais conseguiria voltar. Após isso, apenas se lembra de ter acordado em sua cama. A casa estava diferente, praticamente abandonada. Como não conseguiu encontrar os seus pais, dirigiu-se até a casa de seu avô, que morava ao final da rua. Lá, encontrou um jovem casal, que afirmaram morar no local há 5 anos, que haviam comprado a casa de um homem, que conforme foi descrito, seria o seu pai. O seu avô havia falecido há pouco tempo, e a casa foi vendida ao casal. Em seguida, ele perguntou ao casal se eles sabiam o endereço de quem vendeu a casa. O casal informou um endereço que estava no contrato, que por sinal era próximo dali. Ao chegar no endereço indicado, para sua surpresa, foi atendido por sua mãe, que estava mais velha, que ao reconhecê-lo começou a chorar emocionada. Em seguida, ela ligou para o seu pai, de quem estava separada há 2 anos. Ele afirmou que havia feito o ritual em 2008, porém já estavam no ano de 2018. Algumas horas naquele universo paralelo, em seu mundo, se passaram 10 anos. Foi então que a sua mãe lhe disse que ele havia desaparecido sem deixar rastros, que comunicou à polícia, espalhou cartazes com a sua foto por toda a cidade, que após alguns anos já não tinham esperanças de encontrá-lo com vida. Ele disse que até hoje ninguém acredita em seu relato, que passou por sessões de terapia e consultas psiquiátricas, porém afirma com absoluta certeza que tudo o que passou foi real. Foi então que eu perguntei como ele poderia me ajudar. Ele disse que após passar por tudo isso, ele ficou obcecado pelo assunto, estudou bastante sobre universos paralelos e me disse que havia uma pequena chance de resgatar a Juliana, mas não seria uma tarefa fácil. Disse que um novo portal deveria ser aberto no mesmo local onde o Juliana havia feito seu ritual. Me orientou a respeitar as regras, para eu parecer ser discreto, pois lá haviam diversos caçadores de almas. Decidi fazer naquela mesma noite o ritual, porém eu teria que planejar uma forma de
de entrar no prédio de Juliana sem ser notado. O edifício dela, para minha sorte, não havia porteiro. Aguardei anoitecer e por volta das 22 horas percebi que um carro estava saindo da garagem. E antes que o portão elétrico fechasse, eu entrei sem ser visto. Então eu aguardei, escondido no estacionamento entre os carros. Quando o meu relógio marcou as 3 horas da manhã, entrei no elevador e comecei a seguir os passos do ritual. Desta vez, de onde Juliana havia aberto seu portal e onde tudo havia começado. Apertei os botões na sequência correta, até que o elevador chegou ao 5º andar. A velha senhora me esperava. Desta vez, parecia impaciente com a minha presença. Ao entrar no elevador, ela sussurrou boa noite. Eu sequer respondi, nem olhei ela em sua direção. Ao chegar no 10º andar, ela desceu. Sussurrou algo que quase não pude entender. Como eu não teria a mesma sorte dessa vez. Algo do tipo. Ao chegar no térreo, a portaria estava completamente aberta. A rua deserta. O velho bar estava com as luzes acesas. De imediato, comecei a procurar por Juliana e pude observar ela sentada em um banco ao lado do bar. Ela ficou surpresa em me ver de volta àquele local sombrio. Eu disse a ela que deveríamos partir imediatamente. Caminhamos em direção ao prédio de Juliana. Ao chegarmos na frente do edifício, encontramos aquela mesma garotinha de antes, que sem falar nada, tocou as mãos de Juliana, que começou a envelhecer, até que se revelasse aquela velha senhora do elevador, a caçadora de almas, o anjo caído. Após isso, ela desapareceu na escuridão. A garotinha disse que aquilo era uma armadilha, pois a velha sabia que se eu interagisse com ela, ela poderia me atacar. Perguntei à garotinha sobre Juliana, e ela não soube me responder onde ela estava, mas que provavelmente ela estaria dentro do bar. Foi então que, após ser salvo pela garotinha, me dirigi até o bar e notei que Juliana estava sentada em uma das mesas, pois mesmo sabendo de todas as coisas horríveis que ocorriam lá, era o único local onde poderia alimentar-se, desde que ela seguisse todas as regras. Neste momento, ouvimos um enorme barulho na porta e ela se abriu bruscamente. Era a velha que estava entrando no bar. Fiquei desesperado, mas Juliana disse para não olhar para ela, que não poderia nos fazer mal. A velha se dirigiu até o balcão e o balconista, sem perguntar nada, lhe serviu um prato. Algo parecia se mover dentro dele. Havia alguma criatura viva lá dentro. Ela abocanhou aquilo e engoliu de uma vez só. Os dentes dela eram pontudos, como várias estacas. Em seguida, a velha dirigiu-se até o banheiro, momento em que Juliana e eu decidimos abandonar o local em direção ao prédio. Ao chegar na portaria, corremos em direção ao elevador, porém, a garotinha nos aguardava na porta e disse que apenas um de nós poderia retornar, que para a minha surpresa, era eu. A garotinha disse que não poderia explicar nada naquele momento, mas que eu saberia de tudo assim que retornasse para casa.